um grande prazer estar aqui no Rio de Janeiro, no escritório do grande amigo Luiz Arechabala, e nós vamos conversar hoje sobre um tema que ele ainda é um pouquinho polêmico. Os condomínios ainda têm uma certa dificuldade de entender, que é a importância de um advogado na área preventiva do condomínio. Luiz, muito obrigado por receber aqui Condomínios pelo Mundo. Eu queria que você falasse um pouquinho para a gente qual é a importância de um advogado condominialista, especialista dentro de condomínio. Bom, primeiro, obrigado pelo convite, é um prazer te receber aqui. Ô, Márcio, é muito importante, né? Primeiro que a gente tem que entender que hoje a dinâmica de um condomínio, o fluxo de entrada e saída de consumo, de bens de insumos, de dinheiro, de obrigações e responsabilidades se assemelha a uma empresa e não se discute nem se cogita a necessidade de um advogado para uma empresa. Então, o mesmo raciocínio se leva para um condomínio. É contrato, é compra de produto, é contratação de serviço, é uma série de demandas que tem um condomínio, assim como uma empresa, que você precisa de um advogado para estar lá. Então vamos lá, vamos trazer alguns exemplos, né? Para começar, o condomínio, hoje, quase todos têm uma administradora de condomínio. Existe um contrato de prestação de serviço entre a administradora de condomínio e o condomínio. Esse contrato, se não for bem analisado, se não houver uma consultoria preventiva, quando da redação do contrato, já pode ocasionar problema para o condomínio. Por exemplo, pode amarrar o condomínio por muito tempo, pode prever cobranças que a lei não autoriza ou mesmo que são discricionárias entre as partes, e o advogado pode sinalizar e falar assim, essa cobrança aqui você pode tirar, por exemplo. Então, você já começa a identificar aí alguns prejuízos financeiros, inclusive, pela não contratação de um advogado. Outro caso, contratação de uma obra. Ele vai, por exemplo, prever que o condomínio possa ter um assistente técnico para analisar se a qualidade da obra está sendo bem feita e muitas outras. Cobrança, convenção de condomínio, a própria aplicação da multa em si tem que garantir o direito de ampla defesa contraditório para o faltoso, né, para o condômino ali que está sendo acusado de cometer uma infração na convenção, também tem que ser bem colocado. Enfim, uma série de pontos que, se não forem bem observados, vai levar o síndico a não só ter um prejuízo financeiro, como ter um prejuízo de gestão, né? Perder credibilidade e certamente trazer muito ruído negativo para aquela comunidade. Nós temos o advogado atuando em quais áreas preventivamente? Digamos assim, desde uma avaliação de um contrato com um prestador de serviço, seja qualquer tipo de prestação de serviço com terceirizado, que muitas vezes tem pegadinhas dentro do contrato. Que muitas vezes a empresa não tem legitimidade para exercer aquela função. O KNAI não é correspondente. Exatamente. Com a atuação dela. É MEI, não é MEI, enfim. O advogado tem que analisar isso, né? Dependendo do tipo, continua. E às vezes no afã, e isso é muito importante o síndico saber, no afã de contratar um menor preço, ele passa por cima de uma série de legalidades, cometendo ilegalidades, e aí depois coloca na mão do advogado, olha, deu problema, resolve aí para mim. Um outro ponto que a gente não colocou são as assembleias, né? Que são muito importantes, que sejam pelo menos orientadas por advogado, ainda que ele não esteja presente, o edital de convocação, né? Porque eu já vi muito edital de convocação que no final não diz nada, então você acaba fazendo uma assembleia inútil, porque você coloca no edital que você quer debater um determinado tema, mas não fala que vai votar, ou você não coloca que aquele item vai ter uma cota extra, e aí começa a ter um burburinho muito negativo no condomínio em função disso, e você acaba fazendo uma assembleia inútil. Resistam àquela ideia de que você conduz essa parte jurídica do condomínio. Você tem que ter um especialista para você consultar na hora de fazer um edital, na hora de contratar principalmente, na hora de você fazer uma alteração de regimento interno, das regras do condomínio. Presença em assembleias, não deixe para contratar o advogado só na hora que deu problema. Contrate antes, leve essa possibilidade para uma assembleia de contratação preventiva de um advogado. É muito mais barato, não é, Luiz, do que você depois correr atrás do prejuízo, como nós dizemos. E o síndico, acho que assim, a ideia que tem que ter é a seguinte, o síndico já tem tanta responsabilidade, né? Ele já tem tantas obrigações, que por que ele vai puxar para ele mais uma, né? Que é de analisar juridicamente tudo que envolve o condomínio. Então, assim, e é curioso pelo seguinte, Márcio, o síndico, ele não acha e ele não se mete a falar de contabilidade normalmente. Ele não acha e não se mete a falar de medicina. Da mesma forma, ele não faz com engenharia.
mas com direito todo mundo quer dar um pitaco, né? E esse é o problema. O direito, ele é uma ciência e ele precisa de estudo, ele precisa de análise do caso concreto, ele precisa de um profissional que seja especializado naquela área, porque toda área, assim como a medicina, a engenharia, ele precisa entender aquele contexto, aquele caso e as regras atinentes àquela normatização própria do condomínio. E se assim não for, lamento, mas o síndico vai ter sérios problemas.